Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo. E hoje à noite no nosso Bari Live, lembrando que é interativo, toda quinta-feira pelo Instagram e Facebook da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje a gente tem o prazer de receber três grandes cirurgiões aqui, cada um do seu canto: Dr. Newton Kawahara de São Paulo, Dr. Fábio Viegas, vice-presidente da Sociedade, futuro presidente da Sociedade, e Dr. Córdoba, de Brasília. A gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, Luiz Fernando Córdoba, desculpe. A gente tem um tema bastante interessante que está sendo muito comentado nos dias de hoje, que é a cirurgia bariátrica nos tempos atuais, né? A interação dela com o Covid, com o corona, nesse momento de pandemia. Eu vou começar lembrando a todos, pessoal, que é interativo, vocês podem mandar pergunta para a gente, que a gente vai responder. O que não for respondida agora, com certeza vai ser respondido ao longo da semana. Vou começar perguntando para você, Fabião, Dr. Fábio Viegas, nos fala um pouco sobre essa situação da obesidade e as doenças associadas à obesidade e o risco de uma paciente que vier a contrair o Covid e for obeso. Quais são os maiores riscos? Como funciona isso? Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Córdoba, boa noite, Newton. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite a todos os nossos internautas, né, que estão aqui prestigiando o nosso Bari Live. É muito importante nós passarmos esse conteúdo, que é um conteúdo científico, um conteúdo profissional, e eu tenho certeza que cada vez mais o Bari Live vai informar ao paciente que procura informação sobre a cirurgia bariátrica. Bom, Thiago, a obesidade ela é uma doença, multifatorial, é uma doença metabólica, é uma doença que tem uma associação enorme com outras doenças, né, que nós chamamos de comorbidades. Então, o paciente que sofre da obesidade, ele tem um risco aumentado de desenvolver doenças que ele não deveria desenvolver por conta, né? Ele desenvolve por conta da obesidade. Então, doenças como a hipertensão, doenças como diabetes, doenças como a apneia do sono, o próprio câncer, né? Muito comum, câncer de mama na mulher, a incidência é muito maior nas mulheres obesas. Então, nós vemos que existem doenças que são fatores de risco, né, para que você, se adquirir o Covid-19, você tenha um desfecho pior, né? Por exemplo, a diabetes. Diabetes é uma doença que leva o indivíduo a ter um risco de desenvolver desfechos mais graves, né? A hipertensão também é um fator de risco. E a própria obesidade, né? A obesidade, ela leva o indivíduo a um quadro inflamatório crônico, né? Que, quando associado à infecção viral pelo Covid, isso se agrava sobremaneira. Portanto, o risco de você desenvolver uma pneumonia grave com seus desfechos, né, de coagulopatia são muito piores no paciente que é obeso. Então, hoje nós assistimos, né, nos CTIs, nos hospitais, um número enorme de jovens que não estariam nessa zona de risco e estão e passam a estar por conta desse sobrepeso, dessa obesidade, né, em adquirir o Covid-19. Muito bom. E até a gente viu recentemente um trabalho, né, publicado, de que aproximadamente 60% dos pacientes que estão graves, né, e abaixo de 60 anos são obesos, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Dr. Newton Kawahara, aqui de São Paulo, tem uma pergunta para você. Os pacientes que têm desejo de perder peso, né, pensando nessa, vamos dizer, maior gravidade, o maior risco para esses pacientes sobre ter uma doença mais grave, você acha que a teleconsulta é uma opção nesse momento de mundo virtual, de mundo de quarentena?
E como que esse paciente ele pode se classificar? Sou obeso, sou gordinho, sou cheinho, tenho sobrepeso? Como que você orienta esses pacientes? Como que você trabalha com esses pacientes nesse momento? Oi, Thiago. Primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite, Thiago, Córdova, Fábio. Prazer imenso estar aqui com vocês todos, servindo a nossa sociedade nesse Body Live de hoje. Eu acho que todos os mecanismos que a gente possa usar nesse momento para ajudar o nosso paciente é válido, né? E a teleconsulta, com certeza, não é a mesma coisa de uma consulta presencial, mas nesse momento é muito valioso, né? Então, os pacientes que estão realmente, inclusive, piorando a sua condição, porque nessa pandemia muitos acabaram até ganhando mais peso, tem todo a situação que o Fábio mencionou, né, que nós estamos trabalhando com uma doença que é crônica, é progressiva, é multifatorial. Então, essa teleconsulta, inclusive, com a equipe multidisciplinar, porque nós, como cirurgião, acho que nesse momento, como uma teleconsulta, muito pouco a gente pode ajudar, mas a equipe multidisciplinar pode ajudar muito esse paciente para prepará-lo para podermos operar numa condição melhor, né? Isso aí, o nosso país, né, de dimensão continental, cada cirurgião vai saber o momento adequado no hospital que ele está operando, o momento que ele se sinta mais confortavelmente seguro de operar esse paciente. Mas eu acho muito válido a consulta nesse momento. Sim. Aí como que você classificaria esse paciente? Falando brevemente sobre o IMC, né? Que talvez o IMC, dúvida. Exatamente. O paciente, né, todos que sofrem do problema da obesidade, da doença obesidade, ele já deve conhecer o índice de massa corpórea, que é calculado entre uma conta feita pelo peso em quilogramas, dividido pela altura vezes a altura. Então, digamos, se você tem 100 quilos e 1,60 m, seria 100 dividido por 1,6, né, em metro, vezes 1,6. Tá? Essa conta, se ficar de 18,5 a 24,9, ele está no peso dito ideal. De 25 a 29,9, ele está no sobrepeso, está acima do peso. Acima de 30 já são pacientes com obesidade, né? 30 a 34,9 obesidade grau 1 ou leve, 35 a 39,9 obesidade grau 2 ou moderada, e acima de 40 é a chamada classificada obesidade mórbida. É importante só salientar, Thiago, que assim, a indicação da cirurgia, é bom todos estarem bem atentos, é por saúde, né? Uma melhoria na qualidade da saúde, como o Fábio mostrou, porque os pacientes que se encontram em obesidade mórbida, ele tem 22% a menos de expectativa de vida, ou seja, quase 15, 16 a menos de expectativa de vida, devido às condições, às comorbidades, às doenças que vêm junto com esse excesso de peso da obesidade mórbida. Então, eu acho que qualquer um, se não guardou, mas vai no site da sociedade, vai conseguir fazer esse calculinho, né? E nas dúvidas, a sociedade está aberta para esclarecer. Perfeito, muito bom. Obrigado, Nilton. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Luiz Fernando Córdova. Fernandão, assim, a grande maioria dos óbitos que a gente tem visto aqui no Brasil associados ao Covid, ao corona, aqueles que são realmente associados a isso, a gente percebe que tem ou obesidade, ou diabetes, ou hipertensão, ou as três principais doenças associadas, né, que elas estão, muitas vezes elas vêm juntas, e como o Dr. Fábio e o Nilton comentaram, isso piora muito a gravidade de um paciente que venha a contrair essa doença nova. Você acha que com a perda de peso, eles teriam um melhor prognóstico, uma melhor evolução, caso venham a contrair o Covid? Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fábio, Thiago, Nilton, prazer estar com vocês, todos os nossos queridos pacientes que estão assistindo aí, muito obrigado. Thiago, como você comentou, em todas as UTIs do mundo hoje começou a se observar isso, né? Que a maioria dos pacientes eram graves de Covid, eram obesos e, infelizmente, na maioria das vezes, jovens, né? Então, obesidade, hipertensão, diabetes começaram a se tornar os principais fatores de risco para as formas graves de Covid. E não simplesmente a idade, né?
Se falava muito no começo que os idosos complicavam mais, hoje nós sabemos que são os obesos. Justamente por isso que o Fábio falou, né? Doença inflamatória, crônica, que efetivamente diminui a imunidade do paciente. Então, em épocas de pandemia, mais do que nunca perder um pouco de peso, diminui a sua chance de formas graves de qualquer infecção ou de qualquer inflamação, né? Lembrando que não existe gordinho saudável, a pessoa, mesmo sendo jovem, ela vai ter formas mais graves. Então, esteja essa pessoa num processo de pré-operatório ou não, perder peso hoje, seguramente, é uma prevenção de formas mais graves de infecção, inclusive o Covid-19. Legal. Fazendo um adendo nisso que você comentou, é importante salientar que eu vejo as pessoas muito paranoicas, com certa razão, com o Covid, e abrindo mão do resto da saúde, né? Em casa comendo fritura, fumando mais, bebendo mais, vivendo mais estressado, automaticamente, se pensa na saúde, né? Automaticamente tem que pensar da saúde de um modo geral, né? Inclusive perder peso. Aí vem aquela desculpa, não perco peso porque eu não faço exercício, que eu tô preso em casa. Não, o que engorda, o que emagrece realmente é a boca, né? Então, a gente tem que pensar na saúde de um modo geral, né? Exato. Então, seja por teleconsulta ou presencial, acho que é importante que todos os pacientes que estão escutando não deixem para depois, para começar o seu tratamento. Seja com a equipe de cirurgia bariátrica, seja com o endocrinologista, estejam se tratando. Pensem em usar o medicamento, se for o caso, para perder alguma coisa de peso, porque isso realmente eu acho que vai prevenir formas mais graves, com certeza. Legal, obrigado. Fabio, tem uma questão aqui interessante. O CFM, Conselho Federal de Medicina, que nos rege, vamos dizer assim, rege todos os médicos do Brasil, trouxe umas recomendações para o retorno da cirurgia bariátrica. E quem poderia operar, como poderia operar, como que você, como nosso próximo presidente, também chancela tudo isso, como que funciona isso, Fabião? Acho que é muito importante o paciente entender exatamente o que o Luiz Fernando falou e o Newton falou também, que é fundamental se tratar. O paciente obeso ele tem que entender que ele está numa condição que precisa ser revertida. E a cirurgia bariátrica é a opção mais segura nesse momento para tratar os pacientes que sofrem de obesidade mórbida, que sofrem de obesidade grave e que possuem comorbidades associadas. Portanto, o Conselho Federal de Medicina ele não poderia se isentar nesse momento, né, de tratar esse perfil de paciente. Tanto é que emitiu um parecer, uma recomendação de que as cirurgias bariátricas deveriam ser retomadas, né, assim que possível, levando-se em conta as condições locais de cada cidade, obviamente, né, que, se permitindo, as cirurgias bariátricas deveriam ser retomadas assim que possível, porque entende o Conselho Federal de Medicina que a cirurgia bariátrica tem um papel importantíssimo, né, de tratar uma doença que é fator de risco para inúmeras doenças, inclusive Covid-19. Então, o Conselho Federal de Medicina recomenda que a cirurgia seja feita. As indicações da cirurgia bariátrica não mudaram, continuam valendo as mesmas indicações. Pacientes com IMC acima de 40, pacientes com IMC acima de 35, e atualmente, desde 2017, pacientes com IMC acima de 30, portadores de diabetes não controlado, também podem ser indicados à cirurgia bariátrica e metabólica. O Conselho ele recomenda, portanto, que os CRMs locais, os conselhos regionais de medicina, né, respeitando as condições locais, também permitam, né, que as cirurgias bariátricas e metabólicas sejam retomadas. São procedimentos eletivos, mas muito importantes, porque eu acho que a necessidade de tratar a obesidade é premente, né? Legal. Eu acho só
importante mastigar uma coisa, assim, que se a gente tem muitas pessoas que não são da área da saúde nos assistindo, as pessoas têm que entender, não é que a obesidade aumenta o risco de pegar a doença, né? Quem pegar a doença e for obeso, aumenta o risco de ter uma forma mais grave, né? Isso. Bem colocado. Porque as pessoas falam, então, né, eu vou pegar mais fácil. Não, vai pegar igual os outros, só que se tiver, vai ser mais grave. Newton, se o paciente, a gente tem umas perguntas aqui que os pacientes foram nos enviando, pacientes não, os telespectadores. O paciente que teve Covid, teve corona, ele pode fazer o tratamento da obesidade, uma cirurgia para o tratamento da obesidade? Com certeza. Se ele tiver, como o Fábio disse, as indicações não mudaram. Porém, esse tipo de paciente que pegou corona, como eu estou fazendo parte da linha de frente da Covid lá no Hospital das Clínicas, a gente vê a agressividade dessa doença, inclusive que pode deixar sequelas muito graves. Obviamente, vai ter que ser acompanhado, né, por um infectologista, um clínico especializado nessa área, para até o momento da sua recuperação plena, né, a gente conseguir indicar a cirurgia. O fato de ter pegado a Covid não vai contraindicar a cirurgia. As indicações são as mesmas que o Dr. Fábio falou, só que nesse caso, no caso do paciente que teve Covid, nós temos que ter um pouco mais de cuidado, vendo inclusive a evolução dessa doença, o quadro clínico geral desse paciente. Newton, então, aproveitando, vamos dizer que o paciente, como aconteceu recentemente, o paciente pegou Covid, olha, pouco assintomático. Uhum. Quanto tempo você sugere esse paciente esperar e repetir os exames para eventualmente operar, né? Ora, nesse momento eu não tenho uma resposta exata. O meu feeling é que, olhando os pacientes que eu vi que foram atendidos no Hospital das Clínicas e foram submetidos à cirurgia, acho que no mínimo 3 meses é saudável e de bom senso a gente acompanhar esse paciente. Legal, obrigado. Eu acho que ninguém tem resposta de nada exata, né? Pois é. Não queria te pôr num contrapé, não é a situação, mas é porque eu também tenho essa dúvida. Vamos debater sobre isso. Córdova, os pacientes que você operou recentemente, inclusive nesse período, vamos dizer, de pandemia, nos últimos meses, o que você tem sentido de benefício que esses pacientes tiveram com a cirurgia metabólica e bariátrica? Muito bem. Importante ressaltar que, mais do que perder peso, a cirurgia melhora as comorbidades, né? Então, pressão, colesterol, triglicerídeo, diabetes, apneia, isso vai melhorando com o tempo. E uma coisa muito boa na cirurgia bariátrica metabólica é que a gente começa a ver precocemente esses resultados, né? Então, é muito frequente o paciente diabético operado que na semana seguinte já está conseguindo ficar sem remédio ou pouco remédio, que a gente nota que é rápido isso, né? Pô, doutora, minha pressão normalizou. Eu falei para o meu cardiologista, ele falou para eu diminuir o remédio ou parar. Então, esses benefícios, eles são gritante essa melhora, né? E em função dessas melhoras, a imunidade do paciente melhora, né? Existem muitos trabalhos que mostram que uma semana após a cirurgia, algumas células de defesa já aumentaram, né? Então, efetivamente, cirurgia bariátrica melhora os problemas de saúde associados e melhora a imunidade do paciente. E às vezes o paciente nem está perdendo muito peso ainda e já está melhorando. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia de antes e mais do que nunca a gente está prestando atenção nisso, né? Então, o nosso sentimento é que esses pacientes, como o Fábio falou aí pela resolução, pela recomendação do Conselho Federal de Medicina, que esses pacientes devam ser priorizados justamente por conta disso, né? Porque as doenças metabólicas começam a melhorar rápido. Assim como a apneia do sono e ronco, às vezes melhora em 10 dias, né? Tem paciente que para de roncar em uma semana, né? Incrível. Depois que teu pai me operou... Fala, Fábio. Não, e quando começou o Covid, havia uma grande dúvida por parte dos pacientes, com medo, né? De que a cirurgia ou operado teria uma imunidade mais baixa, e ao contrário, né? Completamente o contrário, né? Assim, justamente. E o ronco melhora também, Thiago, você tem razão. Depois teu pai me operou, mas deu uns 15 dias, minha mulher falou assim, nossa, que maravilha, cura o ronco também. Melhora até a vida social, né? Até a vida social. E uma coisa que ninguém pensa, que se um obeso for ter que ser entubado,
um obeso ser entubado por algo. Muitas vezes o anestesista, que é o homem mais experiente para entubar um paciente, tem dificuldade. Imagine ele cai num pronto-socorro que tem um recém-formado, muitas vezes um excelente recém-formado, mas a dificuldade de entubar um obeso não é mole, né? Difícil então, até mesmo. isso a gente tem que pensar. Fabião, doutor Fábio. Fabião. Tem algumas resoluções, algumas diretrizes, cada hospital tem a sua, cada estado tem a sua, mas dizem-se que, entretanto, muitos pacientes são assintomáticos. O que você acha nos pacientes que vão operar, a entrevista pré-operatória, exame pré-operatório? Como que você acha que esse paciente tem que seguir? Uma triagem clínica? Fazer um exame? Como que tem que funcionar na sua realidade? Eu acho muito importante essa pergunta e é fundamental que o paciente não esconda nada do seu médico. A triagem clínica ela é muito importante. O médico que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele vai perguntar se o paciente teve contato com pacientes, né, que desenvolveram COVID, se ele teve contato com pacientes sintomáticos, não sabendo que desenvolveu COVID, mas sintomáticos, que tiveram sintomas. O médico vai perguntar se ele mesmo teve algum sintoma. Então, isso é muito importante para você já fazer uma triagem inicial. O paciente, ele antes de fazer a cirurgia, ele deve ter, sim, submeter alguns cuidados, né? O cuidado da quarentena pré-operatória é importante, né? Ele se abster de entrar em contato, né? Enfim, frequentar, o risco, né? É aumentado, claro, de você adquirir a infecção. Então, ele deve sim ter cuidado antes da cirurgia. É importante, alguns hospitais estão adotando esse protocolo de fazer exames pré-operatórios. Existem linhas de pensamento que esse exame deve ser feito 48, 72, essa é uma discussão científica. Outros pensam que esse exame deve se fazer no dia da cirurgia. Isso são todas discussões científicas que, de fato, nós não sabemos qual é o melhor momento. A gente sabe que tem que ser feito, deve ser feito, né? É de bom alvitre que se faça. Ter os cuidados durante a cirurgia também é muito importante. O médico, a equipe, o próprio hospital, ter os EPIs completos, né? Para evitar, enfim, a própria equipe também se submeter aos exames frequentemente para saber se eles não estão portadores também. E existem aqueles portadores assintomáticos, que nós não sabemos se o paciente teve ou não. Existe uma corrente de pensamento que diz que esses pacientes não transmitem. Existe uma outra corrente de pensamento que sim, que dizem que transmite. Na verdade, não existem trabalhos científicos robustos que comprovem isso, uma linha ou outra. Então, na dúvida, pro réu, né? A gente diz que transmite porque é mais seguro você se cuidar. Então, no meu entendimento, se nós não sabemos, a ideia sempre é você ter um cuidado maior. Então, eu aconselho, sim, a fazer a quarentena pré-operatória. É importante. A quarentena pós-operatória também é importante. Alguns advogam que isso deve ser por 15 dias, 10 dias, 7 dias, enfim. A gente não tem ainda, de fato, um tempo, algumas correntes. Aqui no Rio, a gente está pedindo aos pacientes que fiquem 14 dias em casa depois da cirurgia. Até gostaria de ouvir aí os colegas lá em Brasília e São Paulo como é que estão trabalhando, né? Mas o Conselho Federal de Medicina recomenda isso, quer dizer, fazer a quarentena pré-operatória, sim, fazer alguns exames, e aí você pode usar o exame do PCR, você pode usar o exame imunológico, você tem o teste rápido, enfim, cada um advoga uma linha. E assim, o importante é que você tenha os cuidados. Portanto, eu acho que você fazer a triagem pré-operatória clínica é muito importante. Vou aproveitar, Fabião, e aí eu acho legal os três falarem.
aproveitando da questão da triagem clínica, pelo menos eu sinto aqui em São Paulo, e o Kawahara pode falar melhor sobre isso, que cada hospital tem a sua linha de cuidados pré-operatórios para que a gente não pare de operar e opere com maior segurança. Então, tem hospital que pede sorologia 4 dias antes, tem hospital que pede uma tomografia no dia da cirurgia, enfim. Qual que é a sua realidade, qual é a realidade no Rio e qual que é a sua opinião também? Porque não é porque a gente faz isso que muitas vezes é uma determinação do hospital, nem sempre é o que a gente acharia o mais concreto a se fazer. Como que está funcionando no Rio, Fabião? Ou nos hospitais? No Rio a gente faz a triagem pré-operatória, a triagem clínica. Uhum. Alguns hospitais que eu trabalho fazem o exame do PCR 48, 72 horas antes da cirurgia. Outros hospitais estão fazendo o teste rápido no dia da cirurgia. Outros hospitais estão fazendo os 3 testes, né? PCR, o teste rápido no dia e ainda faz o teste imunológico. Tomografia, apenas um hospital está fazendo. Ele acha que, enfim, o diretor clínico que faz parte isso tem que ser ouvido, né? O diretor clínico do hospital, ele recomendou que se fizesse a tomografia do tórax, né, rápida também, para ver se esse paciente tem algum comprometimento respiratório assintomático. Nilton, obrigado, Fabião. Nos hospitais de São Paulo que você frequenta, uma vez que se o Brasil é continental, São Paulo é do tamanho de alguns países, né? Então a realidade, eu brinco, do lado de lá da ponte e do lado de cá da ponte às vezes é diferente, né? Mas como os hospitais que você opera, que você frequenta com maior frequência, como que tem sido o pré-operatório? Olha, Thiago, os hospitais que eu opero aqui em São Paulo, eles são considerados os de maior, digamos assim, melhores, né? Eles estão utilizando o exame do PCR 48 horas antes da cirurgia, né? Hoje mesmo acabei operando um paciente de obesidade, né? E ele fez esse exame 48 horas antes, mas é lógico, a clínica, como se sabe, é soberana. Se nessas 48 horas tiver uma evolução, alguma mudança, obviamente a gente, como médico, tem que estar atento a isso. Em relação ao pós-operatório, aos primeiros 14 dias, ou seja, 2 semanas a 4 semanas, é muito importante, porque apesar da melhora, né, metabólica e das comorbidades que os pacientes vão apresentar nesse período, é importante saber que vão ter todas as reações, né, ao trauma cirúrgico. E nesse período, o paciente está mais suscetível a ter outros tipos de complicação. Então, isso que o Fábio falou, as primeiras 2 a 4 semanas, se manter em casa, num período de convalescência, isso com certeza é de bom tom e mandatório nesse momento. E aí, Córdova, em Brasília, vocês têm seguido essa linha? Como que vocês fazem? Então, primeiro, eu concordo plenamente com o que o Nilton falou e o Fábio. Eu acho que é por aí mesmo. Aqui, Thiago, o nosso hospital de referência tem o protocolo de todos os pacientes serem testados com PCR. Então, suave, cotonete no nariz, 3 dias antes da cirurgia, né? Obrigatoriamente, eles passam em teleconsulta com o anestesista e o próprio anestesista já vê esse resultado, né? E a orientação de pré-operatório, a gente já fala, nesse mês que antecede a cirurgia, você não pode ter tido gripe, resfriado, ninguém com Covid em casa. Se tiver, a gente vai ter que testar todos, né? Aqui ninguém está fazendo exame de imagem, nem raio-x, nem tomografia. E o que eu queria dizer é que eu acho que a clínica é muito importante, né? Em época de pandemia ou não, o paciente não pode estar gripado, resfriado, tosse, coriza, não pode ter nada, em especial agora, né? E um outro cuidado que a gente tem tomado também é com relação ao acompanhante. A gente já não permite, mesmo quando o hospital não exige, que fique trocando de acompanhante, que tenham 2, 3 acompanhantes se revezando. Um só acompanhante, jovem, saudável, rígido, né, para ficar o tempo inteiro com o paciente e não sair do hospital, né? E no pós-operatório, a mesma quarentena de 2 semanas. Então, não é porque o shopping abriu agora aqui que você vai para o shopping, né? Então, 2 semanas quietinho em casa. Legal. Nilton, nesse momento de pandemia, que é um pouco mais delicado, quem que você sugeriria, quem que você acha, na sua opinião,
o paciente ideal para a gente operar, né? Paciente de bariátrica, é claro. Se você for escolher, você tem lá vários pacientes que você está na fila, vamos dizer, para operar. Tá, vamos começar por esses. Como seria mais ou menos seus critérios? Olha, comentando as recomendações do Conselho Federal, o Dr. Fábio já falou, deu uma pincelada, ele indica, é uma recomendação, né? Não é enfim, não é mandatório. A indicação dos pacientes com prioridades seriam os pacientes mais graves. A minha experiência que eu vi no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, no momento, eu tenho indicado os pacientes menos graves. Por quê? Porque o que eu vi, o paciente grave, quando complica, a mortalidade é muito alta, Tiago. Então, nesse momento, eu tento melhorar esses pacientes mais graves, para depois, num segundo momento, indicar a cirurgia. Porque, obviamente, você indicar a cirurgia, você está indo com a melhor das intenções, para melhorar o quadro clínico, né, desse paciente. Mas se por acaso ele, no pré-operatório, ele pegar o COVID, a minha experiência que tem um viés, porque são pacientes de emergência, urgência, a complicação é muito grave, Tiago, e a mortalidade é altíssima. Então, nesse momento, eu prefiro optar pelos pacientes que são menos graves, por uma cirurgia que seja menos agressiva. Eu acho que eu me sinto mais confortavelmente seguro com esse tipo de paciente. Mesmo os hospitais que você comentou e que a gente sabe que a maioria dos hospitais particulares de São Paulo tem vaga de UTI, né? O ideal é pensar num paciente, lógico, é raro hoje em dia o paciente de obesidade precisar de vaga de UTI, mas é bom pensar num paciente que eventualmente não precise de UTI, né? Então eu concordo um pouco com a sua conduta. Fabião, como você segue essa linha? Olha, existe uma corrente que diz que a gente deve priorizar os pacientes mais graves. Né? Existe uma corrente de pensamento que diz que esses pacientes, por serem mais graves, por terem mais risco de desenvolver infecção COVID-19, se você os trata precocemente, você já vai melhorar o risco dele ter um desfecho, né, melhor caso adquira o COVID-19. Por outro lado, você tem outra corrente que diz que se você opera um paciente desse e esse paciente, por acaso, desenvolve uma infecção por COVID-19, o resultado vai ser muito pior. Eu acho que nós temos que ter o bom senso. Né? Eu aqui no Rio de Janeiro, eu adoto o bom senso. Eu procuro... Assim, eu não faço uma triagem por peso, também não faço uma triagem por idade, também não faço uma triagem por complicação. Eu acho que se o paciente está muito complicado, ele não tem condição de operar em dia nenhum, nem com Covid, nem sem Covid. Então, assim, você deve preparar o seu doente da melhor forma para, enfim, colocá-lo na sala no melhor momento que ele possa ter. Então, por exemplo, se você tem um paciente que o melhor momento dele é aquele, é o máximo que ele vai ter, você não vai conseguir melhorar ele, né? Esse paciente precisa ser operado naquele momento. Então, se ele é grave, se ele não é, ele precisa ser operado. Então, ele vai ser operado. Então, assim, acho que a gente tem que ter bom senso, é a decisão médica, você tem que levar em consideração questões emocionais, questões psicológicas, questões familiares, trabalho do paciente. O paciente vai perder convênio, o paciente não vai perder, tem família, ele está trabalhando, mas ele está em casa, se ele operar agora, ele vai conseguir manter o trabalho dele, enfim. É tanta variável, né? Enfim, eu tento ter uma relação de bom senso com isso. Legal. Luiz, como que você segue essa lógica? Pois então, Thiago, eu estou reforçando os cuidados de pré-operatório, intensificando as exigências de perda de peso, sabe? Então, doutor, não perdi tudo, então não vamos operar, vamos postergar. E a gente precisa lembrar que essa recomendação do conselho é para priorizar esses pacientes, mas em até 90 dias, não é para a gente operar semana que vem, né? Então, a gente continua fazendo o mesmo pré-operatório e falando para o paciente, a perda de peso tua vai ajudar muito na sua recuperação cirúrgica, vai diminuir teu tempo cirúrgico, vai desinchar teu fígado, vai melhorar tua glicose. Então,
Esse tipo de equilíbrio eu acho que é muito importante, né? E outra coisa que a gente precisa falar para os pacientes é uma mensagem de tranquilidade, né? Que a gente só vai operar ele num hospital que realmente tenha todo esse critério chamado COVID-free, né? Então, nosso hospital tem uma entrada separada para quem tem gripe e outra para os demais, andares separados, UTIs separadas, né? Então, o que o Fábio falou é perfeito. A gente leva em consideração todos esses fatores sociais e médicos para indicar a cirurgia, mas eu penso que esse cuidado de perda de peso pré-operatório, equilíbrio de comorbidades é muito importante. E, logicamente, o paciente tem insuficiência renal grave, eu também acho que não é o momento. Se o paciente, como você falou, perfeito, se o paciente tem mais risco de precisar de UTI, eu acho que esse é um excelente critério. Não vamos operar nesse momento, né? Ainda bem que a gente não tem esse hábito de botar paciente em UTI, né? Que a maioria não precisa, né? E talvez o que nos favoreça é que o tamanho dos nossos pacientes não é igual ao dos americanos, por exemplo, né? Nossas estatísticas são diferentes, né? Gostei muito do que eu... Posso só dar um complemento? Claro. Até para... o Luiz falou uma coisa muito importante. Eu estou muito feliz com os hospitais aqui no Rio de Janeiro e assim, eu tenho visto um comprometimento, um compromisso muito grande da equipe. Eu tenho visto que os hospitais assim, eles estão muito limpos, estão muito... as pessoas estão muito preocupadas. Então, assim, está havendo um controle aqui no Rio de Janeiro, e acho que isso está no Brasil todo, muito grande. Assim, eu me sinto mais seguro dentro de um hospital hoje do que na minha casa. Assim. Eu acho que o hospital hoje é mais limpo que a minha casa. Eu acho que o risco de eu pegar Covid lá hoje é menor, né, do que qualquer outro lugar. Porque é muito limpo, né? Está muito controle disso. Eu gostei do que você falou, Fabio, da questão de, primeiro, que cada médico, junto ao seu paciente, tem que ser uma mão de via dupla, né? Se o médico não está se sentindo seguro naquele momento, não opere, o paciente também não. Então, é um acordo hoje. Tem uma mensagem no Facebook de um cirurgião de Natal excelente, do Francisco Diniz, que ele falou: aqui em Natal estamos no pico, não vamos operar. Então, cada estado, cada seu médico vai ter que tomar uma decisão diante ao seu hospital, ao seu estado, e ao seu conforto, e é o que você falou, eu acho que tem urgências que são relativas, né, como perder o convênio. O cara perdeu o convênio, eu tive um paciente que estava 2 anos esperando, e ele vai perder o convênio daqui a 1 mês. Pô, esse é uma urgência social, vamos dizer assim. Então, né, eu acho que são casos e casos, muito legal. Newton, vocês já deram uma pincelada sobre esse assunto, mas a gente já falou do pré-operatório, já falamos basicamente do intraoperatório, que os hospitais estão ótimos. O pós-operatório, nesse momento de pandemia, o que você tem feito diferente? Quarentena, teste, dieta, alguma coisa diferente, teleconsulta? Como que tem seguido a sua linha aí aqui em São Paulo? Olha, eu não mudei muito, não. Então, tipo, eu acho que a gente ficou só um pouco mais atento, né? Eu acho que a quarentena em casa hoje é mandatória, por causa do risco desse paciente acabar contraindo essa infecção por Covid-19, né? Inclusive porque essa designação de Covid-free, realmente a gente não pode nunca ter uma garantia que é Covid-free. Digamos que existem ambientes com risco menor de Covid e o risco maior. E são essas situações que os hospitais estão criando para nos deixar mais seguros em relação às cirurgias. Eu fico mais próximo desse paciente nessa época, então ele está em contato comigo diariamente, qualquer dúvida eu digo, não tome nenhuma atitude sem me consultar, né? Mas a equipe multidisciplinar, né, estamos lidando com uma doença multifatorial, é fundamental. Então, estar junto a nutricionista, às vezes o psicólogo, além da gente, é muito importante para dar tranquilidade ao paciente nesse pós-operatório, nesse momento, digamos assim, mais difícil da vida. Você tem pedido para o paciente ficar em uma quarentena mais severa no pós-operatório por quantos dias? Inclusive, já respondendo uma pergunta de uma telespectadora internauta aqui para a gente. Quanto tempo você tem pedido? No mínimo 14 dias em casa. Mas eu prefiro deixar 4 semanas esse paciente.
Porque eu já deixava em 4 semanas em dieta líquida no pós-operatório, uma líquida evolutiva, né? E eu faço a mesma coisa em relação aos cuidados de prevenção de tromboembolismo, essas coisas são todas iguais, né? E a evolução da dieta é a mesma. Só que exatamente devido a esse período pós-operatório no qual o paciente está mais fragilizado, eu só sinto mais segurança de liberá-lo, né, para outras atividades fora do seu ambiente de segurança depois de 4 semanas. E você tem usado mais a telemedicina nesse momento? Esse recurso tem sido útil para você e seus pacientes? Sim, ele é bem útil, porque às vezes os pacientes estão distantes, né, Tiago? E apesar de assim, não ser igual a presencial, mas o fato da nossa experiência clínica permite uma avaliação, inclusive visual, muito melhor do que só auditiva. Então, eu acho que é um recurso muito válido nesse período. Perfeito. Fábio, como que você tem feito no pós-operatório? Obrigado, Newton. Muito parecido com o que o Newton falou. Eu disponibilizo o meu telefone o tempo todo para os meus pacientes que tenham alguma dúvida. Eu peço sempre que eles entrem em contato. Qualquer dúvida, não tome nenhuma decisão sem que eu saiba. Eu peço aos meus pacientes para ficarem em quarentena no pós-operatório. Eu acho que o momento não é de correria. Eu acho que não tem necessidade de você sair correndo para o trabalho. Está todo mundo em casa mesmo, todo mundo de home office. Então, eu acho que é até um bom momento para operar, porque já que você está de home office mesmo, já que está em casa mesmo, então já fica logo em casa. Assim, acho que você não tem que ter pressa, acho que você tem que ir sentindo a recuperação. Agora, eu acho importante realmente ficar em casa, eu acho realmente ficar a quarentena, pelo menos, no mínimo, 15 dias. Né? E se tiver que sair, depois de 15 dias, que saia com todos os cuidados, enfim. Perfeito. E você, Luizão Córdova, o que você tem feito? Então, a nutricionista e a psicóloga, elas estão muito mais atentas com teleconsulta o tempo inteiro, né? Tá. Como o Newton falou, a gente está um pouco mais atento com qualquer coisinha, pede para o paciente ligar se tiver meio espirro, eu acho que esse cuidado é importante. E a minha orientação é igual de antes. 15 dias depois da cirurgia, fica quietinho em casa. Sai para voltar no consultório para eu te ver e tirar teus pontos. Sai, se você tiver condição no seu bairro, saia de máscara para fazer a tua caminhada diária. Né? Fora isso, fica sossegado. Para quem já está trabalhando e só tem 15 dias atestado, a gente sempre renova mais 15. Ou vai para o INSS. Eu sempre recomendei 30 dias de afastamento para a pessoa se adaptar melhor à dieta líquida. Né? Eu julgo 15 dias pouco. Então, como quarentena 15 dias, mas como um pós-operatório mais adequado, 4 semanas. E essa rotina a gente tem mantido. Legal, obrigado. Já fazia isso, né? A gente já era Já fazia assim. antes, já era assim, exato. Sempre foi assim, né? O que as pessoas têm que entender é que a doença não acabou, né? Não é porque os governadores, prefeitos falaram que abriram o comércio e eu sou a favor da abertura, mas não, a doença está aí e vai continuar, né? Então as medidas de cuidado têm que continuar, né? É interessante que os shoppings abriram e os parques não, né? Então tá tudo muito confuso, as pessoas têm que continuar ainda com uma cautela, não digo medo, mas uma cautela, e os pós-operatórios mais ainda, né? Você comentou, Thiago, que São Paulo é muito grande, é quase um país, né? Mas aqui em Brasília a gente tem um problema também. A gente tem uma cidade satélite que se chama Ceilândia, fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, e lá vão fazer lockdown. Olha só. Porque lá, a população de lá não está usando máscara, está todo mundo na rua e não tem esse devido cuidado. Então a gente tem que estar atento para essas coisas também. Sim, e o intercâmbio acontece, né? Eventualmente, obviamente, né? Fábio, em relação, a gente falou muito da obesidade, dos riscos da obesidade, etc, etc. Qual seria o maior diferencial de um tratamento clínico, ou seja, remédio, dieta, nutrição, psicólogo, etc., e um tratamento cirúrgico, pensando até nesse momento? Bom, são tratamentos diferentes, são tratamentos aplicados para pessoas diferentes. Não adianta você indicar um tratamento clínico para um paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico.
O índice de falha, o índice de recidiva da obesidade num paciente obeso mórbido que trata clinicamente é de 95% em 5 anos, ou seja, você tem um índice de falha, não adianta você insistir, o tratamento do obeso mórbido, do paciente obeso grave com comorbidade, ele é cirúrgico, ponto. É o melhor tratamento, é o tratamento mais seguro. O tratamento clínico, ele tem os seus limites, ele tem as suas indicações, ele tem as suas razões para existir. Pode-se, eventualmente, numa situação, até como o próprio Córdova falou, se utilizar tratamento clínico para tratar pacientes que já foram operados. Sim, existe essa possibilidade. Até porque nós devemos entender a obesidade como uma doença crônica, não uma doença que é curada através da cirurgia, ela é controlada através da cirurgia. Então, o tratamento clínico ele tem vários usos. Ele pode ser usado naquele paciente que não tem indicação de cirurgia, ele pode ser usado naquele paciente que já operou e que apresenta algum grau de recidiva, porque não fez um bom acompanhamento, porque não, enfim. Ele pode ser utilizado no resgate do paciente que operou. Então, existem várias razões para ele existir. O diabético, né, Fabinho? O diabético. Na verdade, o tratamento clínico ele não compete com o tratamento cirúrgico. Uhum. Né? Eles se somam. Né? E você tem que, como médico, saber indicar para o seu paciente o tratamento mais adequado. E não fazer um tratamento padrão igual para todo mundo. Perfeito, perfeito. Newton, você tem usado bastante tratamento clínico, vamos dizer assim, no resgate, talvez, desse paciente? Resgate que eu digo... Tem várias perguntas aqui esse tema, não vamos responder uma por uma, mas de modo genérico, em torno de 30%, né, 20% a 30% de recidiva da obesidade a longo prazo, né? Posso estar enganado nesses números, mas é por aí. Como que você faz essa abordagem desses pacientes? Olha, Thiago, esse número lá atrás, né, a gente queria só comentar uma situação que o Fábio comentou. As indicações de cirurgia bariátrica não mudaram, né? Pelo contrário, nesses últimos 10 anos até foram ampliadas e são mantidas. Só que nesse momento, às vezes, o tratamento clínico ele pode ser associado, enquanto a gente está esperando um momento mais seguro. Quer dizer, como o Fábio mesmo disse, não são auto-excludentes, mas eles podem se associar. Esse momento eu acho que é um momento que pode-se pensar nessa situação. Talvez essa associação com os nossos colegas, né, os endocrinologistas, enfim, os nutrólogos, ele pode ter uma ação muito boa no preparo do nosso paciente, né? Não vai alterar a indicação, mas nesse momento que a gente está aguardando, se é um paciente que realmente está descompensando na pandemia, existem muitos pacientes que provavelmente vocês estão vendo, a gente está preparando, em vez de ele perder um pouquinho de peso, ele ganhou mais peso, né? E aí, nesse sentido, eu acho que essa associação pode ser benéfica para a gente. Em relação ao reganho de peso, né, que é das situações assim preocupantes no nosso campo de atuação, no início, lá atrás, a gente olhava 10 a 15%, e hoje isso aí está chegando a 30%, 35%. Eu faço uma avaliação, né, se tem alguma falha técnica, é óbvio, a gente vai tratar essa falha técnica da parte cirúrgica, pode ser uma fístula gastrogástrica, quer dizer que os pacientes não vão entender aqui a linguagem técnica, mas o alimento começa a voltar a circular de modo como circulava antes, então tem que ser corrigido, né? E a gente vai fazer os estudos das possibilidades, por que esse paciente reganhou peso, podemos fazer uma tentativa através de tratamentos clínicos associados que sabemos que no paciente operado ele tem uma resposta melhor do que no paciente não operado e, eventualmente, a gente pode migrar para uma técnica se isso aí não surtir efeito, né? Eu tenho usado muito a equipe multidisciplinar na avaliação desses pacientes, eu acho isso fundamental, né? E é dessa maneira que eu atuo em relação a esses pacientes. Legal. Córdova, a gente comentou antes de entrar online de uma medicação semanal, né, que tem sido bastante, está crescendo, muitos endocrinologistas estão usando, assim como cirurgiões também, mas eu sempre deixo os endocrinologistas medicarem. O que você me conta dessa associação ou então desse uso da clínica
do tratamento clínico. Pois é. Existia muito esse preconceito, né? Ou remédio, ou cirurgia, o endócrino está de um lado, o cirurgião está do outro. E não tem que falar para o paciente que é justamente ao contrário, né? Como o Fábio e o Newton falaram, os tratamentos se somam, né? A tireoide, quem tem hipotireoidismo vai continuar tratando, talvez com menor dose. A hipertensão pode não resolver 100%, o diabetes pode não resolver 100%. Então, esse controle clínico a longo prazo, na minha cabeça, tem que funcionar que nem no câncer. A vida inteira você vai voltar no médico e ter um acompanhamento clínico, nutricional e psicológico. Precisamos fazer um pouco de exercício para recuperar a massa magra, isso tem que ser para sempre. O paciente que se perde desse segmento é esse paciente que está no grupo da recidiva. Então, a maior causa da recidiva é perda de segmento. Isso a gente dá o braço a torcer, faz meia culpa, né? Porque a gente perde o contato de muitos pacientes. Então, a mensagem que a gente tem que dar para os pacientes é: volte sempre. A equipe precisa ter cuidado. Quando a gente vê uma pequena recidiva de peso ou uma descompensação da glicose, da hipertensão, a gente vai tratar você juntamente com o endocrinologista. Então, isso é muito importante. E é muito importante falar para o paciente: olha, se aconteceu de você ganhar peso, não quer dizer que você não possa tomar remédio. Pode sim, né? Eu me coloco, então, como exemplo, eu sou operado há 12 anos e no final do ano eu ganhei um pouco de peso. Nas férias eu ganhei um pouquinho mais, daí veio a pandemia eu ganhei um pouco mais. Então, nos últimos 6 meses, eu havia ganhado 6 quilos. E a coisa já deu uma desandada, sabe? Já não estava legal. A gente tem o benefício da cirurgia, a glicose estava boa, o colesterol estava bom, estava tudo em ordem e a pressão também não voltou. Mas estava incomodado. E, por orientação de um colega endocrinologista, eu comecei a usar esse remedinho, que é o último, é a evolução lá do Saxenda, da liraglutida, né? E do Victoza, que é a semaglutida. E a vantagem é que é anal, injeçãozinha subcutânea, como se fosse insulina, e ela potencializa o efeito da saciedade, da plenitude, né? A gente parece que voltou lá para a primeira semana da cirurgia. A gente come um pouquinho e já está super saciado. Putz, isso foi maravilhoso para mim. Eu, em 4 semanas, na verdade, em 3 semanas. Em 3 semanas, eu perdi os 6 quilos que eu tinha ganhado. Então, isso é importante dizer. O tratamento clínico deva sempre estar junto, tá? Faz muita diferença. Legal. Tiago, só um adendo. Claro, por favor. Esse segmento é importante o paciente ter em mente. A gente fala, mas geralmente o paciente acaba esquecendo. É para o resto da vida. Ou seja, não é porque o paciente está magro, ele está de saúde bem. Então, é muito importante ter esse segmento para a gente checar a parte nutricional, das vitaminas, dos minerais, porque às vezes o paciente se julga muito bem só porque está magro. E quando a gente vai ver, ele está com problema de vitamina D baixa, está com problema de outros problemas que podem só aparecer mais para frente e muito mais grave, podendo até ser irrecuperável, dependendo numa questão, por exemplo, da vitamina B1. Então, eu acho que o segmento é fundamental para o sucesso das nossas cirurgias. Isso é fundamental o paciente saber. E hoje em dia, com a telemedicina, eu acho que os pacientes deveriam aproveitar esse momento, né, para retomar os seus tratamentos com a telemedicina. Perfeito. O acompanhamento da telemedicina com com o psicólogo, com a nutricionista, com o nutrólogo, com o endócrino, com o clínico, enfim. Isso facilita muito o acompanhamento do paciente. Perfeito. Pessoal, nós temos mais 5 minutinhos aproximadamente, mas tem uma pergunta que é recorrente nos nossos body lives dos últimos meses. Primeiro, quem for, vou começar com o Fábio, mas aí já brevemente, uma pergunta que surgiu aqui. Eu quero operar, tá na pandemia, devo começar agora todo o processo? Enfim, acho que sim, né, dos benefícios. Mas a pergunta, na verdade, mais importante é: sou operado, já faz tempo, 4, 5, 6 meses, 3 meses, tenho maior risco quando contaminado com a Covid-19? Porque muitas pessoas falam, eu sou operado há 5 anos, né? Eu brinco com o paciente que é um casamento, mas é um paciente normal, né? O que você tem a dizer nesse paciente que foi operado e hoje não pós-operatório recente? Olha, ele tem menos risco, né? Assim, na verdade, o risco é igual a qualquer pessoa, né? Independente dele ser operado ou não.
O risco vai depender se ele se cuida ou não, se ele usa, enfim, lava a mão, usa álcool, gel, enfim, usa máscara, né? Ele deve ter os cuidados normais que qualquer pessoa deve ter. Mas se nós pararmos um operado com um não operado, com certeza eu diria para ele que hoje ele está muito melhor. Então, caso ele adquira o vírus, ele vai ter, com certeza, um desfecho melhor do que ele teria se estivesse obeso. Isso aí é um fato. Bom. E, Luiz, comparando com um paciente magro, ou IMC aceitável, ok, não obeso, operado, comparando com um não operado magro também, né, os dois com o mesmo IMC. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu era obeso, hipertenso, diabético, tinha esteatohepatite e tinha apneia do sono severa. E na minha família todo mundo morreu cedo com diabetes e doença cardiovascular. Eu sou ex-hipertenso, ex-diabético, não tenho mais apneia, não tenho mais problemas de saúde. Tomo polivitamínico, cálcio, vitamina D, complexo B, proteína e probiótico todo dia. Então, daí você vai fazer o exame, a minha vitamina D é 50, a minha B12 é 1000, né? Está tudo equilibrado, tudo controlado, né? Então, consequentemente, eu estou melhor de saúde, tenho menos risco de ter doenças infecciosas do que antes. Então, eu brinco e falo assim, eu não pego nem gripe depois que eu operei, né? Agora, se um paciente é operado, está sem segmento clínico, não faz boa suplementação, está desmilinguidão, fracão, está anêmico, daí o risco dele vai aumentar. Então, essa mensagem de doenças crônicas, de segmentos crônicos, como se fosse um câncer, isso é muito importante, né? E suplementação é comida, é para o resto da vida. E eu acho que isso faz a diferença. Então, o bariátrico bem cuidado é uma pessoa que está acima da média e ele, com certeza, tem uma imunidade melhor e menos riscos. Ou, pelo menos, está igual com uma pessoa magra e saudável. E, Newton, qual a sua colocação em relação a isso? Que eu acho bem importante a gente desmistificar algumas coisas. É verdade. Eu acho que, resumindo aqui, o que o Fábio e o Córdova falaram, assim, pegar o Covid, todo mundo está propenso a pegar. Se não tomar os cuidados adequados, que já falamos, mas o paciente que operou, e se estiver fazendo tudo direitinho, com certeza ele tem menos chance de ter complicações mais graves se ele adquirir a infecção por Covid, né? Então, esse paciente, eu tive lá pacientes que operaram em fevereiro, a gente nem sabia nada sobre o Covid, eles ganharam na loteria, eles voltam comigo e ele fala, doutor, você já pensou se eu não operasse? Tinha a apneia do sono, diabetes, e a família pegou Covid nesses últimos 3 meses, o paciente está ótimo, ele mesmo nem sabe se adquiriu, porque ele não fez o teste, mas ele está super bem, perdeu 35 quilos, está ótimo, mas assim, com certeza, a cirurgia traz os grandes benefícios. Nesse momento, esses pacientes que já foram operados, eu acho que só tem que ter cuidado para ver se eles estavam fazendo o segmento adequado, se não, é uma oportunidade, como o Dr. Fábio falou, através de teleconferência, ver se está tudo ok, né? Porque esse paciente operado, bem cuidado, ele está em melhores condições de enfrentar uma infecção tipo do Covid nesse período. Legal. Eu vou dar umas últimas palavras, na minha opinião, e depois eu vou deixar cada um se despedir. Eu acho assim, por exemplo, Luiz Córdova aí, não tem cara de doente, zero, e essa é sempre uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, mas eu conheço o fulano que foi operado e tem cara de doente. Eu sempre Você falo, nem parece operado, eles me falam. Exatamente. Então, por quê? Você é uma pessoa que faz o segmento. Eu sempre falo para os pacientes, normalmente as falhas do tratamento, principalmente a médio e longo prazo, entre aspas, é culpa do paciente. Então, pergunta para esse paciente que está com cara de doente, se ele está indo na nutricionista, psicólogo, fazendo suplementação vitamínica, etc. E você, Luiz, operado, talvez, por se cuidar, talvez você esteja com uma saúde hoje melhor do que muitas pessoas não operadas, que não se cuidam como você, porque você faz atividade física, toma suas vitaminas e faz o seu check-up anual. E muitas pessoas não cuidam da sua saúde dessa forma, mesmo não operado. Pessoal, eu queria agradecer muito, agradecer mais uma vez à sociedade pelo convite de eu poder moderar 3 ícones da cirurgia bariátrica. Aqui para mim é uma honra estar aqui com vocês.
e eu vou deixar o microfone para vocês três se despedirem aí, a gente tem alguns minutinhos. Começar com o presidente, Fabião. Então, agradeço sua ótima condução, agradeço a presença dos meus amigos, Newton, Luiz Fernando, e dar o recado aos pacientes. O importante da cirurgia bariátrica é o acompanhamento, é o segmento, é o compromisso com esse acompanhamento. É isso que vai fazer a diferença no resultado, em todo tipo de resultado. Aproveitem o período que vocês estão em casa e aproveitem que, a partir de agora, a gente pode usar a telemedicina para vocês estarem mais perto das suas equipes. Luizão? Pô, queridos, uma honra estar com vocês aqui. Tiago, por favor, me dê um beijo, um abraço no seu pai e diga eterna gratidão para ele. Tá? Obrigado. Newton, pô, obrigado aí pela participação. Fábio, pô, uma honra estar com vocês. Queridos pacientes aí, espero que tirem proveito, né, dessas informações. E o que o Fábio falou, né? Cirurgia não tem começo e fim, tem para sempre um cuidado diferente. O paciente operado é uma paciente com necessidades especiais e tem que ser cuidado dessa maneira, tá? Gente, um grande abraço para todos, saúde aí para todo mundo. Então, obrigado, Luiz. Queria agradecer à sociedade, ao Tiago, pelo convite de estar participando desse Bari Live novamente. Eu queria dar uma mensagem para os pacientes. Eu acho que, assim, um dos grandes problemas que a gente tem na cirurgia bariátrica é o segmento do paciente. Muitas vezes o paciente tem problemas, perdeu o convênio, ou reganhou muito peso, tem vergonha de procurar-nos novamente. Eu queria dizer que, assim, como cirurgião bariátrico, em nossa classe, nós nunca desistimos do nosso paciente. Você procure o cirurgião que te operou, com certeza ele vai ter alguma maneira de poder orientá-lo e ajudá-lo. Nunca desista da sua cirurgia, da sua equipe de cirurgia. Isso é muito importante. Muito obrigado aí a todos. Abraço, boa noite aí. Boa noite, boa semana. Obrigado, gente. Tudo de bom. Obrigado. Excelente. Disposição, acho que eu dizia assim, com diabetes da forma que eu estava, eu acho que morri um pouquinho mais a cada dia. E eu já não tinha mais o funcionamento perfeito de um rim, já estava perdendo uma vista. E de repente hoje eu já tenho meus rins funcionando perfeitamente, a vista também. Não, eu não dava 100 metros sem ter que parar umas 3 vezes me segurando. A impressão que eu tinha é que eu tinha um sapato de ferro, eu andava de escafandro. Hoje eu vou bacana aí, posso andar uns 1.000, 2.000 quilômetros que não me canso mais. Eu era diabética há uns 16 anos. Aquele que, assim, meu marido criticava muito, você não sai do Facebook. E no Facebook eu achei a chamada. Eu usava 84 unidades de insulina por dia. Embora muitas pessoas achem que eu fiz para emagrecer, eu fiz justamente para me livrar do diabetes. A minha vida melhorou muito, eu digo assim, 1000% em termos de qualidade de vida. Mais disposição, mais alegria de viver, porque eu amo viver. Eu acho que a vida é um dom que a gente não pode, sei lá, só ele vai levar. Então eu falo, se tivesse que fazer 1000 vezes, eu faria novamente.